A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que nos diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se és tu, filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe muitos reinos do mundo e glórias deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus irmãos, esse é o momento que o Senhor Jesus Cristo é levado, pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejua 40 dias e 40 noites, e após jejuar 40 dias e 40 noites, chega o diabo e tenta ele, ordenando que ele transforme as pedras em pães. Nós vemos a audácia, a ousadia do diabo, ordenar ao Filho de Deus que transformasse as pedras em pães, O diabo, ele é afrontador, Ele não chegou com conversinha com o Senhor Jesus Cristo, Ele já foi direto: se és tu, Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Muitas das vezes nas nossas vidas é assim, O diabo usa pessoas para nos afrontar. Poxa, não é você que serve a Deus? Está passando fome por quê? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo estava passando fome, diz o texto, e teve fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Muitas das vezes o diabo usa pessoas. O diabo, ele não é uma pessoa física, normalmente não é também todo mundo que tem a capacidade espiritual de ver o diabo como uma pessoa, A pessoa tem que ter uma abertura espiritual muito grande, Mas nós vemos nessa ocasião que o diabo chega e diz ao Senhor Jesus Cristo, se és tu, Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Muitas das vezes, nós que servimos a Deus, que nos relacionamos com Deus, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o diabo usa pessoas aqui nessa terra para nos afrontar, Dizer: olha, cadê o seu Deus, Você é tão fiel, você ora, você jejua, Por que Deus não provê? Por que você não tem, Por que o seu negócio está falido? Por que a sua empresa não vai para frente? Muitas vezes o diabo diz isso, Mas nós vemos que o Senhor Jesus Cristo respondeu ao diabo, E o Senhor Jesus Cristo disse a ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo ao diabo: olha, realmente, eu estou com fome, mas eu estou com fome não é porque eu não possa prover a minha alimentação, ou eu estou com fome porque Deus não possa prover para mim, porque é o momento de viver pela palavra, A palavra de Deus, ela alimenta, ela sustenta, Quantas vezes Deus libera a palavra sobre as nossas vidas e vem tribulações, vem perseguições, E aquela palavra que Deus liberou nos sustenta o verdadeiro alimento, Não tem alimento físico, não tem pão, não tem carne, não tem nada que sustente a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos mantém vivo, lutando, Porque a palavra de Deus, ela é espírito, Ela alimenta a nossa alma, o nosso espírito. As pessoas do mundo vivem tristes, vivem vazias, Se sentem deprimidas, carentes, abatidas, porque a alma está faminta, Ela se enche de carne, se enche de churrasco, de bebida, de refrigerante, de doce, Mas estão sempre sentindo aquele vazio existencial. Por quê? Porque a alma, o espírito,
não é alimentado, né? Que somente a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus pode alimentar a nossa alma, né? Então nós vemos que muitas vezes na nossa vida pode ser que nós não tenhamos o alimento material, o alimento humano, o alimento físico, né? Mas o alimento que vai nos sustentar, que vai nos garantir a sobrevivência, é o alimento espiritual, é o alimento da alma, é a palavra de Deus, né? Que somente quem é espiritual, quem tem intimidade com Deus, né, que é uma pessoa mais desenvolvida, sabe que a palavra de Deus, ela dá ânimo, ela revigora, ela guia, ela direciona, ela fortalece, né? Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo disse a ele, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E a palavra de Deus alimenta muito mais que qualquer pão, muito mais do que qualquer carne, né? Então o diabo transportou o Senhor Jesus Cristo, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse: se és tu, filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Nós vemos que o diabo astutamente, né, e assim, né, só quem conhece o tentador sabe, né? Ele tentou distorcer o Salmo 91, ele pegou um trecho do Salmo 91, né? E diz que Deus, né, diz que aos seus anjos dará ordem para que te tome em tuas mãos e para que nunca tropece em pedra alguma, né? Mas o diabo não estava querendo que o Senhor Jesus Cristo tentasse tropeçar em alguma pedra, né? Mas ele estava ordenando que o Senhor Jesus Cristo se jogasse de cima de um templo, né, para brincar com Deus, né? O que Deus diz através do trecho do Salmo 91 é que nós nunca tropeçaremos em pedra alguma, ou seja, né, as dificuldades não irão nos vencer, mas Deus também não disse: olha, vai lá, você coloca em perigo, se arrisca, né? Quantas das vezes o diabo tenta nos influenciar, né, para que nós venhamos agir imaturamente, insensatamente, colocando a nossa vida em perigo, né? Muitas vezes usando a própria palavra de Deus. Você consegue imaginar a astúcia, a maldade, a perversidade do diabo ordenar ao Senhor Jesus Cristo, né, que se jogasse de cima do templo, né, porque Deus havia dito no Salmo 91 que teria dado ordem aos seus anjos, né, para que não tropeçassem em pedra alguma, né? Deus dá ordem aos anjos dele para que nos guarde, né? Mas nós não podemos também nos colocar em perigo, né? Nós servimos a Deus, nós temos a proteção, nós temos o livramento, sim, né? Mas o diabo, ele é tão maldoso que ele tentou distorcer o Salmo 91 e convenceu o Senhor Jesus Cristo de uma maneira bem sórdida, né, que se jogasse dali para provar ele, né, que ele tinha a segurança de Deus, né? Muitas das vezes o diabo vai nos tentar para que nós venhamos colocar nossa vida em perigo, né, cometendo atitudes que não são segundo a vontade de Deus, né, que Deus não vai nos dar respaldo porque está indo contra tudo e todos os seus mandamentos, né? Então ele com certeza vai deixar com que nós arquemos com as nossas consequências. E nós devemos ter cuidado, meus irmãos, né, para que o diabo não venha nos influenciar, para que nós venhamos agir precipitadamente, né, colocando a nossa vida em perigo, saindo da zona de cobertura de Deus, porque muitas vezes o diabo vai tentar nos convencer: olha, você serve a Deus, tem a espiritualidade, tem resguardo, né? Mas nós não devemos facilitar, nós não devemos dar ouvidos à voz do diabo, né? Porque ele é mentiroso, ele é enganador, ele é homicida, ele é perverso, ele é ladrão, né? Então nós devemos ter cuidado com a influência diabólica, né? E disse o Senhor Jesus Cristo: não tentará o Senhor teu Deus, né? O Senhor Jesus Cristo está dizendo a ele: olha, né? Eu sou filho de Deus, eu sou Deus, mas eu não vou me colocar em perigo, né? Porque Deus só estará comigo se eu estiver de acordo com os mandamentos dele, né? Novamente, o diabo transportou o Senhor Jesus Cristo para o Monte Alto e mostrou todos os reinos do mundo e glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorardes, né? Ou seja, o diabo tentou despertar a cobiça no Senhor Jesus Cristo, né? Ele mostrou todas as riquezas, todos os reinos do mundo, né? Você consegue imaginar isso, você vendo toda a riqueza, toda a glória desse mundo diante dos seus olhos, e o diabo oferecendo, porque o diabo, ele não é dono do mundo, né? Ele não manda em nada aqui, né? Mas ele tem um certo poder, né? A gente sabe que o diabo tem sim um certo poder que foi concebido por Deus por ele, né? Então, até onde Deus ordena, até onde Deus deixa que ele vai, né? Então, de certa forma, se ele disser: olha, Deus, eu quero dar algo para fulano, né, eu posso dar. Então, o diabo, ele tenta, sim, né, trabalhar através da cobiça, hoje mais do que nunca, né? Quantas vezes a gente está navegando na internet, aparece ali um carro,
que chama bastante a nossa atenção, né? Se a gente não vigiar, não tiver o discernimento, né? Que o que o diabo está querendo despertar em nós é a cobiça. Às vezes aparece um perfume, uma roupa de grife, né? Que são os ídolos do mundo e que muitas vezes a gente inocentemente, inconscientemente acaba, né? Por não conhecer a palavra, por não saber o que está por trás de tudo isso, acaba idolatrando essas coisas, né? Através dessas coisas o diabo acaba nos desviando do foco principal, que é a nossa salvação, né? Hoje, muito mais do que nunca, através das redes sociais, né? O diabo tenta nos manipular, ele tenta nos seduzir através da cobiça, né? E ele tentou isso com o Senhor Jesus Cristo, mostrando ao Senhor Jesus Cristo todas as riquezas e todos os reinos do mundo, e a glória deles, né? Ele disse... E disse o Senhor Jesus Cristo: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo disse: olha, Satanás, você pode me dar o que você quiser me dar, né? Eu não vou te servir, eu não vou me prostrar diante da sua oferta, né? Mas eu vou seguir firme com Deus. E nós vemos o quão fiel era o Senhor Jesus Cristo e obediente a Deus, né? Claro que o Senhor Jesus Cristo era Deus e Filho de Deus, né? Eu acho que o maior propósito de tudo isso é nos orientar, nos direcionar. Nós temos o direcionamento do que nós devemos e não devemos fazer, mas, né, haja força, porque imagina, se você vê todas as riquezas, todos os reinos, toda a glória desse mundo, o poder que você poderia ter, né, colocado diante da sua frente, né, e você dizer assim, olha, eu não quero. Né? É difícil, mas o Senhor Jesus Cristo nos mostra, nos ensina e nos direciona, né? Que nós devemos resistir à tentação do diabo e que ele vai nos tentar de todas as formas, né? Primeiramente, afrontando a nossa fraqueza, né? Você está doente, poxa, você não é o Filho de Deus, você não serve a Deus, você não vai lá na igreja, você não ora, você não jejua, seu Deus não é o Todo-Poderoso, né? Então, você está passando realmente uma dificuldade financeira, o diabo vai dizer, poxa, não é você que serve a Deus, né? Tá aí passando fome, seu Deus não é o dono do ouro e da prata, por que você está passando fome, né? O diabo, ele vai usar, meus irmãos, todas as possibilidades que ele tiver e ele vai jogar com mais sujo. Nós vemos a audácia do diabo quando ele falou ao Senhor Jesus Cristo da própria palavra de Deus, né? Quando ele diz, olha, se tu é o Filho de Deus, te lança daqui, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropecem em pedra alguma, né? Mas ele estava ordenando que o Senhor Jesus Cristo colocasse a própria vida em risco, né? É óbvio que ainda que o Senhor Jesus Cristo fosse o Filho de Deus, fosse Deus, né? Deus não daria respaldo para aquilo, porque nós devemos usar sempre o bom senso, temor a Deus, né? E resistir às tentações do diabo, né? Muitas das vezes o diabo vai dizer, olha, né? Você está em segurança, vai lá, faz, peca, não vai dar nada, Deus vai perdoar, né? Mas nós sabemos que Deus não permite a nossa irresponsabilidade, Ele vai nos cobrar, né? Vai nos gerar frutos amargos. Então, meus irmãos, que nós não devemos dar ouvido ao diabo, né? Porque ele vai usar pessoas, ele vai usar coisas, ele vai usar a situação, né? Hoje, mais do que nunca, através das redes sociais, ele vai tentar nos despertar a cobiça, né? A vontade, a idolatria, né? Porque a cobiça é um estilo de idolatria. A gente vê, vamos dizer, um perfume. Poxa, caramba, que perfume chique, né? Um Louis Vuitton, um Gucci, um Armani, né? Você olha lá, caramba, eu queria muito ter esse perfume. E aí você passa a trabalhar para ter aquilo, vira um ídolo, né? Você esquece de Deus, você esquece da sua salvação, você esquece tudo, né? E vive em prol daquela realização, né? E tudo isso quem coloca na nossa mente é o diabo, né? A nossa mente, ela é quase que nem um Wi-Fi, né? Ela é portal para a espiritualidade, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então nós devemos também vigiar os nossos pensamentos, né? O diabo, ele é espírito e a espiritualidade fala conosco através da nossa mente, né? Então nós devemos vigiar a Bíblia lá em Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 4, versículo 23, né? Nos diz o seguinte, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, né? E uma nova tradução nos diz, né, que nós devemos vigiar os nossos pensamentos, porque é através dos nossos pensamentos que a espiritualidade fala conosco, né? Ela se manifesta tanto bem quanto mal. Então nós devemos cuidar, meus irmãos, né? O diabo muitas vezes também não vai usar pessoas, mas vai usar exatamente os nossos pensamentos, né? Vai nos despertar inveja, vai nos despertar ódio, soberba, né? Não, olha, eu sirvo a Deus, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso adulterar, né?
que não vai dar nada, mas nós sabemos que não é assim, né, meus irmãos? Então que nós tivemos a prudência, né, a lucidez que o Senhor Jesus Cristo teve, né? E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo batalhou com o diabo com a própria palavra de Deus, né? Houve um confronto ali, né? E o Senhor Jesus Cristo venceu o diabo com a palavra. Nós devemos estudar, meditar profundamente na palavra de Deus, né? Para que o diabo não venha nos enganar, para que ele não venha distorcer a palavra. Nós vemos que se o Senhor Jesus Cristo não conhece a palavra de Deus, ouve, mas é mesmo, né? Eu vou me jogar daqui porque Deus lá embaixo vai ter anjos me segurando. Não. Jesus Cristo disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, nós não devemos brincar com Deus, né? Nós devemos ser lúcidos, prudentes, obedientes e termos bons sensos. Amém, meus irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo nesse dia de hoje esteja comigo e com você. E a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.